Fala, Render People! Gente, olha só. Nesse vídeo você vai aprender 6 erros, tá? 6 erros que realmente podem derrubar a sua carreira no mercado de arquitetura. Mesmo que você seja um baita arquiteto, mesmo que você seja um baita designer de interiores, mesmo que você esteja aí detonando na faculdade de arquitetura. Pode chamar de verdade, tá? O Márcio Kogan, Arthur Casas, Jacobsen, até Fran Silvestre, o arquiteto que for, tá? Porque se isso aqui tiver desalinhado, isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo tiver desalinhado, é impossível você se tornar realmente um profissional requisitado, um profissional respeitado e, é claro, consequentemente, o quê? Um profissional bem pago dentro da área de arquitetura, beleza? E eu vou te passar aqui nesse vídeo, as coisas que eu vou te passar aqui, na verdade é fruto da minha experiência, tá? Trabalhando aí há mais de 25 anos no mercado de arquitetura. E são coisas que, na verdade, eu tive que aprender na marra. Eu tive que aprender errando, acertando às vezes, errando muitas, né? E eu não vou economizar aqui hoje, tá? Nos conselhos que eu vou te dar. Eu vou falar o que eu gostaria que tivessem dito lá pra mim, né? Lá no começo, quando eu tava, de repente, lá na faculdade de arquitetura ainda. Então vamos fazer um combinado aqui, eu e você? Se por acaso você já é da casa, já é macaco velho, já me acompanha aqui no YouTube, então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, aqui na confiança. Agora, se você por acaso é novo por aqui, então primeiro assiste o vídeo. E se alguma das coisas que eu colocar aqui nesse vídeo hoje for realmente de ajuda pra você, ou fizer sentido, você, além de deixar o like, também já se inscreva no canal, beleza? Bom, essa lista de erros aqui são as que te impedem de se dar bem no mercado de arquitetura. E eu acho até que a gente pode separar aqui em duas colunas. Vamos chamar os erros soft e os erros hard. Ah, mas como assim, Ander? Do que tá falando? Tipo assim, ó, os erros soft são erros assim que vão te atrasar. E vão te atrasar em qualquer área da tua vida. Em qualquer mercado e em qualquer carreira. Já o que a gente vai colocar na coluna dos erros hard são mais específicos. Só que também são mais fatais, porque eles podem te derrubar mesmo, tá? Então me acompanha aqui que você vai entender melhor tudo isso que eu tô falando. E a gente vai começar então pelo erro 1, que é não acreditar que é possível se tornar um dos profissionais mais bem requisitados, mais bem pagos da área de arquitetura. Porque aqui o sonho acaba morrendo antes de começar, né? Porque se você não tiver fé nos seus objetivos, se você mesmo não acreditar que existe um lugar que você pode alcançar, né? Uma maneira que você pode alcançar aquilo que almeja, você mesmo tá derrubando a sua chance de sucesso, correto? Não tem aquele ditado? É preciso ver para crer? Então, isso é a mais pura realidade, tá? Porque se você não vê, você não crê. Então eu acho extremamente importante que você veja pessoas reais conquistando o sonho de viver de arquitetura, tá? Conquistando o mesmo sucesso que você tá almejando. Pessoas que saíram do zero, pessoas que são comuns, como você e eu, e chegaram lá. Aí eu te dou uma dica, tá? Você precisa ver isso todos os dias. Porque assim, você vai comprovando por si mesmo, com seus próprios olhos, que dá sim para alcançar os seus sonhos através da arquitetura. Então, se você por um acaso não me segue no Instagram, @AnderAlencar, tá? Esse é o momento perfeito para eu te convidar a me seguir lá, porque lá eu posto todos os dias relatos de alunos nossos do Off 3D Academy que estão voando no mercado de arquitetura, que estão conquistando as suas coisas. E eu tenho certeza que dentre os relatos que você vai ver lá e as imagens incríveis que eles estão fazendo de arquitetura, de projetos, essas histórias, algumas delas vão ser idênticas às suas. Vão ser muito parecidas, talvez, com o que você está vivendo hoje. Então, depois de assistir esse vídeo aqui, eu também te convido a me seguir lá no Instagram, beleza? Qual seria o erro 2, então? Não executar aquilo que você estuda. Esse é mais um erro soft, tá? O cara que só estuda. Porque sabia que estudar também pode ser um ato de procrastinação? Você sabe que deveria estar implementando alguma coisa, né? Alguma aula, colocando em prática aquilo que aprendeu. De repente começando um projeto novo, criando um portfólio. Mas aí o cara vai lá e coloca para assistir outra aula, para assistir um outro podcast, assistir uma outra coisa sobre a sua área. E no fim, ele vira aquele que sabe tudo na teoria, mas não faz nada na prática. É a tal da obesidade mental, já ouviu nisso? Porque, gente, o conhecimento ele só vira resultado, que é aquilo que a gente tanto quer, quando a gente coloca esse resultado em prática. E de verdade, gente, eu já perdi as contas, tá? De quantas vezes eu ouvi alguns dos meus alunos, alguns dos meus mentorados, dizendo, sabe o quê? Que ganhavam mais do que os professores quando eles estavam estudando na faculdade, tá? Fazendo o quê? Trabalhando com renderização. E falando em executar as coisas que aprende, de forma prática, né? Tem outro ponto importante, tá? Direção é mais importante que a velocidade. Porque muita gente acha que ficar muito bom, por exemplo, em software, programas de arquitetura, a gente pode chamar assim,
assim, né? Que isso vai ser a chave que vai desbloquear o sucesso. Por exemplo, ficar muito bom em SketchUp, ficar muito bom no Revit, saber todos os botões, os comandos e onde fica cada coisinha. Mas a verdade é que os softwares, eles são só ferramentas, né? E se você por acaso não domina o quê? Os fundamentos para os quais você pretende usar as ferramentas, que são softwares, então você vai acabar só em círculos. Então eu vou falar aqui agora do erro 3, tá? O erro 3 é não escolher um nicho. E aqui é onde a gente começa os erros hard, porque eles estão totalmente ligados com escolhas de você dentro do mercado de arquitetura mesmo, tá? Por exemplo, sei lá, arquitetura residencial, comercial, institucional, hospitalar, de design de interiores, mercado nacional ou mercado internacional, mexer com obra ou de repente só ficar na parte executiva. Então dentro do mercado de arquitetura existem muitos nichos de atuação, porque isso que eu só mencionei alguns deles, né? Ainda dá pra falar também da parte do mercado. Por exemplo, pequenas reformas, pequenas obras, casa geminada, pequenas lojas, pequenos escritórios ou escritórios grandes, casas de alto padrão, apartamento de luxo, lançamentos imobiliários. Cada um desses vai te trazer um tipo de cliente e vai necessitar uma abordagem diferente. Então só sair de repente atendendo ou buscando qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de cliente, é basicamente ficar tirando pra todo lado, tá? E eu, na minha carreira, descobri o nicho de renderização de arquitetura. Foi um nicho no qual eu me especializei o quê? Em desenvolver imagens em 3D de projetos de arquitetos e construtores, tá? O render, né? É o que a gente chama, né? Tem também as animações em 3D, tudo isso, como eu disse, para projetos dos meus clientes. E eu descobri uma coisa, que quanto mais realista eu deixava o meu render, melhores eram os clientes que eu conseguia atender depois. Foi daí que surgiu o que eu chamo de render brabo, tá? O que é o render brabo? É um render tão realista, tão poderoso, que ele chega a ser confundido com uma foto de arquitetura. E esse tipo de render faz com que os empreendimentos inteiros dos meus clientes, torres de apartamentos de alto padrão, sejam vendidos em dias, muitas vezes em apenas algumas horas. E quando isso acontece, o meu trabalho passa a ter o quê? Um alto valor agregado. Porque daí a gente consegue atender os melhores clientes do mercado e, é claro, ser muito bem pago por isso. E de verdade, não é raro hoje, tá? O meu estúdio e tantos outros estúdios terem contratos de 150 mil, 250 mil reais, como esses que estão aparecendo aí na tua tela, tá? E fazendo a conta aí do valor total do contrato, pela quantidade de imagens entregues, então a gente consegue cobrar tranquilamente, gente, de 2 mil reais até 4.500 reais por cada render, por cada imagem. Se a gente começar a falar de animação, então, a gente consegue cobrar aí mais ou menos uns 400 reais no mínimo, até 750 reais por segundo de animação. Então um filme aí de 60 segundos, mais ou menos, a gente consegue cobrar em torno de 45 mil reais sem problema nenhum, tá? E olha só, aí que vem o pulo do gato. Esses valores que você viu aí e que eu tô te falando, as construtoras nos pagam com um sorriso no rosto, justamente pelo alto retorno que esse trabalho em específico traz para elas, com a venda dos empreendimentos, a venda dos apartamentos. E todo esse resultado que eu tô te falando veio da onde? Veio de encontrar dentro da arquitetura um nicho altamente lucrativo e escalável, tá? E focar nele. Foi aí que eu coloquei toda a minha energia. E agora eu vou falar do erro número 4, não ter um mentor. E esse aqui derruba muita gente, tá? E tá totalmente relacionado com o erro anterior. E daí você pode perguntar, tá, Ander? Então é preciso, é fundamental, é essencial. Na verdade, não, é obrigatório ter um mentor para ter sucesso? Eu vou te dizer que não é obrigatório. Eu mesmo, dentro da área de renderização de arquitetura, não tive um mentor que me ajudou durante todo esse processo. E o preço disso, gente, que eu paguei foi caro. Foi alto demais porque acabou me custando muito tempo. E eu levei mais de 20 anos para conquistar o sucesso que eu desejava. Mas quando eu entendi a diferença que faz um mentor, daí sim eu comecei a investir pesado nisso, tá? E o resultado de verdade foi exponencial, porque eu tive um crescimento, tá? Maior nos meus últimos 5 anos profissionais do que nos 20 anos anteriores. E justamente por quê? Porque buscar mentores e fazer partes de grupos de masterminds, como eu faço hoje, tenho feito nos últimos 5 anos, me fez me envolver com grandes empresários, tá? Com grandes nomes, inclusive de outras áreas, para poder aprender a lapidar um negócio, para aprender a escalar um negócio, para poder aperfeiçoar tanto o meu estúdio de 3D quanto a minha escola, né? Um Academy. Então você pode de verdade tentar descobrir um caminho sozinho, né? Você pode tentar fazer isso. Mas saiba que vai ser muito mais curto e muito menos sofrido com alguém experiente, alguém que já passou por tudo isso te direcionando, tá? E é por isso que, inclusive, eu criei o Off 3D Academy. Foi para ajudar as pessoas, foi para envolver toda a nossa área de renderização, para profissionalizar o mercado, tá? Para ajudar as pessoas a encontrarem um caminho de sucesso dentro do mercado de arquitetura sem passar pelos perrengues que de repente
eu passei lá atrás, tá? E falando em mentor, o erro número 5 é ter mentores demais. Esse é um outro erro, tá? Misturar metodologias. É que nem dieta. Misturar, de repente, estilos de dietas diferentes pode ser um tiro no pé, tá? Dependendo do seu objetivo. E no mercado de arquitetura não é diferente. Existem muitos caminhos, muitos métodos que vão te levar a lugares diferentes, inclusive grandes lugares. Todos eles podem te fazer chegar, de repente, não todos, mas muitos deles, vamos colocar assim, podem realmente te levar a lugares incríveis aonde você quer chegar. Acontece que você realmente deve focar a sua energia em uma coisa só, porque ficar misturando os métodos ou tentando encontrar vários nichos de uma vez só vai te deixar ainda mais perdido, ou pode acabar fazendo com que você não desenvolva de verdade 100% do teu potencial. De verdade, escolha um mentor, um método e siga aquilo 100% sem se desviar por tempo suficiente para chegar aonde você quer chegar. E o erro número 6 é não estudar sobre negócios e empreendedorismo. Gente, não importa a área que você atue, e na área de arquitetura, na área de renderização, não é diferente, tá? E o último erro desse vídeo é sobre isso, tá? É sobre business, né? Porque de verdade você pode ser o melhor arquiteto, o melhor designer, o melhor artista 3D, mas se você não dominar sobre empreendedorismo, sobre negócios, né? Sobre business, vai ficar muito difícil você prosperar de verdade no mercado numa escala que te traga grandes coisas. E isso vale tanto para quem quer empreender, mas também para quem quer trabalhar, por exemplo, como freelancer ou dentro de um escritório até. Porque você, mesmo que você trabalhe sozinho, você também tem que entender como funciona o negócio. Você tem que saber como o dinheiro funciona. Você tem que saber o que é um benefício para você, para o seu cliente ou para quem te contrata. Porque essa relação é importante ser compreendida se você quer ter sucesso, inclusive na área que a gente está falando de renderização de arquitetura ou de arquitetura, tá? Porque querendo ou não, entender sobre portfólio, captação de clientes, vendas, persuasão, marketing, tudo isso também agrega valor ao teu trabalho e potencializa o teu resultado inúmeras vezes. E quando o cara é muito bom tecnicamente, artisticamente, tá? E ainda alinha com um bom entendimento de negócios, realmente ele consegue explodir, tá? Inclusive aqui no canal eu tenho um conteúdo sobre isso, sobre como conseguir clientes, o que você deve ter, o que você não deve ter no seu portfólio para poder fechar com os melhores clientes, tá? E eu recomendo de verdade que você assista esse vídeo também que eu preparei para você. Então vamos lá, vamos resumir aqui rapidão os 6 erros que podem derrubar a sua carreira que a gente viu aqui no vídeo de hoje, tá? 1. Não acreditar que é possível se tornar um dos profissionais mais requisitados e bem pago da arquitetura. 2. Só estudar e não executar nada. 3. Não escolher um nicho e ficar atirando para todo lado. 4. Não ter um mentor, tá? Tentar descobrir o caminho por conta própria. 5. Ter mentores demais ou escolher caminhos demais, misturando metodologias. E 6. Não estudar sobre business, sobre negócio, sobre empreendedorismo. E agora eu vou deixar uma dica bônus aqui para você, que não estava, mas eu vou adicionar ela aqui, tá? E essa aqui, ela de verdade pode elevar a sua carreira de um jeito que você talvez nem consegue imaginar, tá? Olha só, você vai aprender tudo o que eu te falei nesse vídeo, na prática, num curso intensivo comigo. Para eu te mostrar com mais profundidade, né, as oportunidades do nicho do mercado de renderização, te mostrar como fazer um render brabo na prática do zero, te mostrar como você pode começar esse mercado, mesmo que esteja saindo do zero, mesmo que nunca tenha feito nada disso na vida. Esse intensivão acontece de tempos em tempos, são eventos ao vivo, são eventos gratuitos e são momentos do ano aí que eu entrego conteúdo de nível pago, tá? De curso de mentoria. E eu te entrego isso de graça aqui no YouTube. E se fizer sentido pra ti, pra você poder participar disso aí, você pode já reservar o seu assento com antecedência entrando pra lista VIP de espera. É só clicar aqui no link que tá aqui no primeiro comentário fixado e se inscreve lá. Porque eu espero que esse vídeo de verdade tenha te ajudado a enxergar o nosso mercado com mais clareza. E se você quiser deixar um conselho pra quem tá começando agora na arquitetura, por favor, faça. Os comentários aqui são pra isso, pra gente se cooperar, tá? Então é incrível como a inteligência coletiva, né, da galera pode enriquecer esse conteúdo ainda. Então a sua opinião é muito importante. Não esquece também de deixar seu like e se inscrever no canal, tá? Porque a gente combinou isso, beleza? Eu vou ficando por aqui hoje, então dá-lhe render!